Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias, nosso encontro das 20 horas, né, pessoal? Hoje vamos falar aí sobre Carla Zambelli, nosso primeiro encontro. Vamos ver a situação aí da deputada federal que está foragida. Os sites já começam a falar aí, supostamente na Itália, estava aí se falando que era concreto, que ela havia evadido aí, fugido para a Itália, mas já começa a se cogitar a possibilidade de repente, ela nem estar na Itália, né, galera? Então, não se sabe ao certo o paradeiro de Carla Zambelli, mas temos aqui algumas informações que ainda serão confirmadas, né, pessoal? A Carla Zambelli tinha até o dia de ontem para devolver o apartamento funcional dela e, se ela não devolveu, vai ter que indenizar a Câmara dos Deputados e a defesa de Carla Zambelli também pediu aí a cariação com aí o Walter Delgatti Júnior, né, o hacker, que juntamente com ela é acusado aí de invadir, né, pessoal, o sistema aí do CNJ, né? Então vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser permitido ou não no Brasil, porque se ela voltar para o Brasil, ela vai ser presa, né? Tem foi expedido um mandato de prisão contra ela, né, pessoal? Então ela não pode fazer uma acariação presencial, se ela colocar os pés aqui no Brasil, ela será presa, né? Então, ela não quer ser presa. Então, a defesa está pedindo que seja por videoconferência. Será que isso vai rolar? Vamos acompanhar aí juntos, né, pessoal, essa história. Eu tenho as minhas convicções aqui, mas eu vou acompanhar junto com vocês. Prefiro não falar no momento que eu estou pensando. Vou acompanhar junto com vocês, meus inscritos, meus amigos, minhas amigas. E vamos então, aqui é o site do G1, né, que fala que se a Carla Zambelli não devolver o apartamento, vai ter que indenizar. E a Câmara, pessoal, né, está foragida e supostamente na Itália, sendo procurada pela Interpol, né, a polícia está na lista vermelha da Interpol, e o prazo que ela tinha era até o dia de ontem, né, para devolver o imóvel funcional que ela ocupa lá em Brasília, se encerrou no dia de ontem, e até a última atualização aí do site aqui, da reportagem, não havia sido feita a devolução, segundo a Câmara dos Deputados. Vamos aguardar, né, pessoal? A Zambelli está foragida, está sendo procurada pela Interpol, condenada pelo Supremo Tribunal a 10 anos de prisão, né, por ter invadido aí, junto com o Walter Delgatti Neto, o site aí do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, e pelas regras da Câmara, pessoal, apenas parlamentares em exercício efetivo de mandato podem ocupar os imóveis funcionais. Quando existe aí o afastamento, que é o caso da Carla, o prazo da devolução é de 30 dias a partir da formalização aí da licença. E a Zambelli, ela oficializou, pessoal, a licença dela no dia 5 de junho, sendo 7 dias por motivos de saúde e 120 dias por interesse particular, ou seja, sem remuneração, né? O pedido foi feito antes da ordem de prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, né? E pode haver aí uma possível cobrança. A Câmara informou que caso o imóvel continue ocupado, se ela não devolver, a deputada poderá ser obrigada aí a indenizar a instituição, a Câmara dos Deputados, né? Na hipótese do uso indevido do imóvel, o ocupante deverá indenizar a Câmara. O valor da indenização vai ser calculado com base no auxílio moradia e cobrado proporcionalmente aos dias da ocupação, né? Vamos ver quantos dias aí a Carla Zambelli vai ainda continuar sem devolver o imóvel, aí vai ser calculado e quanto é que ela vai ter que restituir lá à Câmara. A assessoria da Câmara afirmou isso, né, pessoal? E a Zambelli atualmente, né, continua aí foragida, já tem mais de um mês, e o advogado dela, Fábio Paganosi, informou aí ao site do G1 que ela não foi notificada pela Câmara sobre a devolução do imóvel, né? O advogado informa que ela não foi informada, né? E o processo de perda de mandato, galera, a Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e além da pena do mandato por envolvimento na tentativa de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e supostamente com o apoio do Walter Delgatti Neto. Essa palavra não é suposto mais, já foram condenados, então não existe o suposto. Essa palavra suposto é utilizada apenas quando ainda não há julgamento nem condenação, já foram julgados e condenados, então não é supostamente, né? O envolvimento dela com o hacker Walter Delgatti Júnior na invasão aí do sistema do Conselho Nacional. E eles conseguiram invadir sim, né, pessoal? Tanto que colocaram aí o pedido de prisão aí do Alexandre de Moraes, expediu um pedido de prisão para ele mesmo, né? Então, não houve tentativa, foi consumado, né? Crime consumado, por isso a condenação.
A análise sobre a perda do mandato está na mão da CCJ, né, da Câmara. Vamos aguardar o que vai acontecer, porque o relator, Diego Garcia, do Republicanos, ele afirmou, pessoal, que vai se reunir na próxima semana com o presidente da Câmara, com o Hugo Mota, e o presidente da CCJ, Paulo Aze, do União Brasil, e com os líderes partidários para poder discutir aí a situação da parlamentar, né? Vamos alinhar em um plano de trabalho para definir o procedimento, como ele deve acontecer aí dentro da CCJ, e a partir disso estimar quando o parecer vai ser apresentado, né? Diz o relator ao site do G1. Na quarta-feira passada, pessoal, dia 2, Zambelli entregou a sua manifestação à CCJ, a sua defesa, e pediu uma acariação entre ela e o Delgatti Júnior, pessoal, que ainda está em análise, ainda não saiu o resultado desse pedido, e vamos falar exatamente sobre isso. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós do canal, ajuda no engajamento, e o trabalho da sua amiga continua aqui no canal, no YouTube, né, pessoal? Ele entende, quando você dá o seu like, deixa o seu comentário, o YouTube entende o conteúdo como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Você que chegou pela primeira vez aqui, eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, e quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já confia no nosso trabalho, que já acredita aqui, já se inscreveu, já deixou seu like, seu comentário. Muito obrigada pela sua participação, e vamos juntos escrever aí a nossa história, né? A história do canal Justiça em Foco Notícias. E o assunto é Carla Zambelli. A defesa dela pediu a acariação dela com hacker, mas não no Brasil, onde ela pode ser presa, né? Existe um mandato expedido aí contra a deputada, então ela não pode voltar para o Brasil, senão será presa, né? E não é isso que ela quer. Mas aí a defesa da deputada pediu uma acariação com o hacker, Walter Delgatti, no processo aí da cassação, a qual ela responde na Câmara, mas não no Brasil, né? Sendo aí por teleconferência, né? A defesa da deputada federal licenciada Carla Zambelli está foragida, e supostamente foragida na Itália, já dizem os sites assim, né, pessoal? Após ela ser condenada pelo STF, pediu uma cariação entre ela e o Walter Delgatti Neto, né, que foi condenado com ela no processo de invasão ao site do CNJ, e agora, em relação à cassação, foi pedida aí essa acariação entre eles dois, né, pessoal? O advogado da deputada Fábio Paganosi pediu tratamento diferenciado à sua cliente, que pode ser presa caso retorne ao Brasil. Como já falamos aqui, né, galera? O advogado pediu que a cariação ocorra por videoconferência. Vamos ver o que vai acontecer, né? A solicitação, pessoal. A defesa da deputada sofreu com a ação penal, que, em sua ausência, baseou-se apenas no discurso de um delator, cuja credibilidade é altamente questionável, né? Dizendo que ele é um indivíduo que já foi qualificado como mitomaníaco e mentiroso compulsivo pela própria Polícia Federal, né? A defesa de Carla Zambelli diz aí que ele é um mentiroso quanto mais, e que não tem a menor credibilidade, e que ela não pode ser condenada sendo baseado apenas no depoimento aí do Walter Delgatti Neto. Mas já ficamos sabendo, pessoal, estamos acompanhando, que não é questão apenas do depoimento do Walter Delgatti Neto, existe materialidade, existe indícios da participação dela aí no crime, né? Não é só o depoimento do Walter Delgatti Neto que pesa aí sobre a Carla Zambelli, né, pessoal? Mas aí a cassação vai ser julgada pela Comissão da Constituição e Justiça, que precisa reunir 257 votos, pessoal, para destituir aí a deputada do cargo. E ele é motivado pela condenação da Zambelli, né? Foi condenada no dia 14 de maio pela invasão ao sistema eletrônico, como já falamos, e ela deixou o Brasil dias após a decisão e foi para a Itália, né? Supostamente está lá na Itália. O juiz Alexandre de Moraes chegou a incluir o nome dela na Interpol, isso em conta, né? Lá na lista vermelha da Interpol, e decretou a prisão preventiva da deputada, né, por motivo de fuga. Na quinta-feira, dia 3, o advogado dela negou que ela esteja foragida em entrevista à CNN. Claro que ela está foragida, né, pessoal? Não se sabe onde ela está, então ela está considerada foragida.
Então, esse boato que ela está escondida, não, ela não está escondida, ela está à disposição das autoridades italianas, então, porque não se entregou até o presente momento, né? Então é isso, pessoal, vamos continuar acompanhando aí o caso da deputada Carla Zambelli, né? Para lá do espectro político, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, né? É política, é uma pessoa importante, deputada federal, então não importa de partido ela seja, não importa o espectro político dela, seja qualquer político, a gente traz aqui para você no canal Justiça em Foco Notícias, que não temos partido, não somos também comentadores políticos, apenas deixamos os nossos inscritos bem informados, falamos sobre política, sobre geopolítica, falamos sobre utilidade pública, falamos sobre muitos assuntos aqui, né, galera? Então, é isso, esse é o assunto das 20 horas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, vai ser sempre uma questão de justiça e aguardo vocês às 21 horas, tem Puff Daddy. Pois é, pessoal, aqui falamos sobre tudo, né? Puff Daddy foi condenado, mas nem tanto assim, né, pessoal? Então vamos ver aí às 21 horas o que aconteceu lá com o Puff Daddy, que tinha sido aí ameaçado de passar o resto da vida na cadeia, mas a prisão perpétua não saiu não, pessoal. Então, assunto das 21 horas, aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.